pertinho também. Eu vou abrir uma exceção só para o Fernando. Eu não falei também, mas agora eu lembrei quando eu citei o nome do Fernando. A gente precisa agradecer todos, né? Mas só abrir um parênteses para agradecer o PH também, pela iniciativa, os que puderam apoiar. Louvado seja Deus, né? Pelo trabalho de ontem. E a gente espera que tenha frutos. Ainda que a gente não veja, mas que tenham, para a glória de Deus. Vamos abrir em Êxodo, capítulo de número 15. Nós vamos retomar aqui o nosso assunto. Que, lembrando, não tem tanta relação com o que nós estudamos ao longo do ano. O nosso tema, que é sobre conhecer, ou conhecendo, crescendo, melhor dizendo, crescendo no conhecimento sobre Deus, sobre a igreja e a vida cristã. A gente está tratando sobre esse assunto que aparece nesse texto de Êxodo 15, 22, justamente porque a gente está chegando no final do ano e chegamos, infelizmente, não como a gente começou o ano. A gente começou o ano revigorados, empolgados, mas depois de passar quase 365, né? Estamos com 330 e poucos dias. A gente já está com as baterias descarregadas. E isso acaba nos levando a agir como nós vamos observar nesse texto. E a gente já mencionou, a gente só está relembrando aqui para retomar o assunto. A partir do versículo 22 de Êxodo capítulo 15, diz o texto: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Eli, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O que geralmente acontece conosco quando a gente está extremamente cansado, né? Não só quando a gente se cansa, mas em várias situações, em vários contextos da nossa vida, a gente acaba tendo o mesmo procedimento que o povo de Israel teve ao longo de praticamente toda a sua história, que é reclamação, que é murmuração, porque as coisas não aconteceram como nós gostaríamos. E aqui a gente tem um exemplo disso. É lógico que o cansaço pode nos levar a murmurar, mas também, como eu disse, uma série de outras situações. E no caso aqui é porque o povo queria água, e as águas que eles tinham eram amargas. Portanto, o povo começou a murmurar, a reclamar, a queixar de que as coisas estavam extremamente difíceis, né? E a gente chega ao final do ano, com certeza, com uma série de dificuldades que a gente teve que enfrentar ao longo desse ano. E aí, meus irmãos, uma das coisas que a gente foi desenvolvendo é que nós
definimos aqui o que significa murmuração. Uma boa definição é insatisfação. Estar insatisfeito com algo. E aí depois nós também olhamos algumas passagens, na verdade apenas duas delas. A primeira foi em Números capítulo 14, versículo 27, aonde a gente falou sobre, vimos aqui um exemplo contra quem que foi a murmuração. Aí, se você se lembrar, na passagem de Números, nós observamos que o povo murmurou primeiramente contra Deus. Então, esse é um exemplo. Contra quem que geralmente as pessoas murmuram? Contra Deus. E aí depois também vimos no texto de Deuteronômio, aonde a gente ficou praticamente toda a manhã observando algumas questões aqui, que nós abrimos parênteses, e aí a gente vai depois voltar nesse parênteses. É que em Deuteronômio capítulo 1, versículo 27, apresenta geralmente uma característica que está relacionada à murmuração. Em Deuteronômio 1, 27, o texto fala assim: murmurastes, Deus falando ao povo, murmurastes nas vossas tendas e dissestes. Então Deus falando ao povo vai repetir aquilo que o povo estava dizendo contra Deus. E o que o povo dizia? Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O que a gente aqui observou e foi interessante, e por ser interessante nós ficamos falando sobre esse aspecto aqui, é que na concepção do murmurador, algo bom para ele é ruim. Porque o povo estava murmurando contra Deus pelo fato de Deus ter tirado eles do Egito e levados para o deserto, aonde por meio do deserto eles iam chegar na terra prometida. Para eles e na percepção deles como murmuradores, isso não era algo bom, mas isso era a manifestação do ódio de Deus contra aquele povo. Nós, como conhecedores da Bíblia e da história que a Bíblia narra, o fato de Deus ter tirado o povo do Egito e levados para o deserto, aonde eles chegariam à terra prometida, isso era a manifestação do ódio ou do amor e da graça de Deus? O que vocês acham? Os israelitas estavam certos de achar que o que Deus estava fazendo era porque Ele os odiava ou porque Deus os amava e estava manifestando a sua graça? Nós falamos, né? Mais de 400 anos escravizado. Você estava numa terra que não te pertencia, entre um povo que não era o seu povo, entre um Deus que não era o Deus, entre uma cultura que não era a sua cultura. Agora Deus diz: eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Era a manifestação do amor e da graça de Deus, que aqui era uma sombra, que aqui era não é símbolo que eu quero dizer, que era, não é sombra, eu já falei, né? Era um reflexo do que aconteceria em Cristo Jesus, de maneira espiritual. Um dia todos nós estávamos escravizados no Egito. E aí Deus disse: vou tirar vocês daqui. Ele fala isso, se não me engano, em Colossenses e também Pedro, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Mas na percepção do murmurador, algo bom é ruim.
Isso é uma característica predominante na vida daquele que é murmurador. Exemplo. Nós dizemos, irmãos, e cremos que todas as coisas cooperam para o nosso mal. É isso que a gente crê? Como um Deus que é bom, do qual a gente conhece, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que a gente não entenda. Mas, em algumas situações que acontecem na nossa vida, igual uma que eu sempre lembro, nunca me esqueci dessa situação. Meu pai morava numa cidade e ele tinha uma moto. E aí eu estava com essa moto e peguei estrada para ir lá para a cidade onde ele morava. Eu morava com a minha mãe, era 3 horas de distância. Peguei a moto, coloquei minhas roupas todas na mochila. E eu tinha acabado de comprar roupas novas e também tinha, não por muito tempo, comprado um celular novo, que era um Sony Ericsson. Meu pai não me deu o celular, né? Ele quis que eu comprasse. Aí fui, fiquei lá uns dias. Quando eu fui voltar, eu não sei se eu não vi, se estava já demonstrando que ia chover. Eu não lembro dessa questão. Eu sei que eu só peguei chuva. E uma chuva boa. E aí eu me molhei todo, até que eu achei um lugar, e aí eu parei naquele lugar para a chuva passar. Enquanto eu parei naquele lugar, aí eu fui conferir a minha mochila, né? Como eu estava com roupas novas, a gente sabe, quando você lava roupa nova, o que acontece? Solta tinta. E aí, várias roupas juntas de cores diferentes, acabou manchando algumas, e o celular estava no bolso. Quando eu tirei o celular, estava morto, estragado. Como pecadores, o que a gente vai fazer? Você vai murmurar. Mas às vezes Deus, através do Espírito Santo, faz a gente lembrar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu segui viagem, irmãos. Mas sei lá, talvez Deus me livrou de alguma coisa, né? Nunca vou saber. Ou se eu for saber, vai ser na eternidade. Então é assim. A gente não entende, mas tudo coopera para o nosso bem. Se a gente tem essa percepção, a gente vai deixar de reclamar. Se a gente se esquece disso e tem uma outra percepção, se eu focasse na roupa, se eu focasse no celular, o que eu faria? Eu ia murmurar. Então, nós temos essa tendência, né, de olhar para uma série de coisas que acontecem que não é do jeito que a gente quer, que, por conta disso, nos leva a ver essas situações como ruins. Mas nunca, jamais, Deus vai agir na nossa vida que não seja para o nosso bem. Deus nunca vai fazer algo que vai ser para o nosso mal. Nunca, irmãos, nunca. Mas na percepção do murmurador é que Deus nos odeia. Nos odeia. Mas não. E odeia, talvez, a gente tenha essa percepção dele nos odiar, porque talvez pese sobre a nossa consciência o fato de que nós somos pecadores. A gente merece o ódio de Deus. E isso está errado? Não. Sem Cristo está certinho, é isso aí. Como pecadores, a gente merece o ódio de Deus. Mas entra alguém na história, né? É Cristo. Cristo entra na nossa vida. E a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, então agora Deus não mais nos odeia, Ele só nos ama. E lembrando da passagem de Paulo aos Romanos no capítulo 8, a partir do verso 31, se não me engano, diz que aí eu estou citando outro. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está entendendo, irmãos? Sem Cristo é que Deus nos odeia.
em Cristo, Deus não mais nos odeia, Deus nos ama. Tudo coopera para o nosso bem. E aí a nossa percepção tem que ser mudada, de que não importa a circunstância, aquilo é para o meu bem, porque Deus me ama em Cristo Jesus. Então isso é muito interessante, né? E é por isso que a gente está falando já, está aqui gastando um tempo falando novamente sobre isso, porque é uma característica predominante que a gente tem que se atentar, vigiar, para não murmurarmos achando que Deus nos odeia. Deus sempre quer o nosso bem. Ok. Vamos lá para o Novo Testamento, porque nós vimos aqui um exemplo de murmuração, que no caso é contra Deus. Mas temos outros exemplos, e no caso a gente vai olhar algumas passagens no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 2. Lê alguém para nós. A murmuração dos fariseus e dos escribas aqui era contra quem? Este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Pula para o capítulo 19, versículo 7. Mais alguém, mais uma pessoa, lê para a gente. 19, 7. Mais uma vez, o mesmo contexto. Vamos para João capítulo 6, versículo 61. Nós temos 3 passagens que também servem de exemplo de murmuração. Quando pessoas murmuram não somente contra Deus, mas pessoas também murmuraram contra o próprio Jesus Cristo. E no caso aqui, fariseus e escribas, que eram os líderes religiosos daqueles dias. Além do murmurador murmurar contra Deus e contra o próprio Jesus Cristo, contra mais quem que um murmurador murmura? Além de Deus e Jesus. Hã? Tá lá. Contra o próximo. Contra ele mesmo é assim mesmo, né? Mas vai além dele mesmo. Murmura contra o próximo. Volta aí um pouquinho, capítulo 5 de Lucas, versículo 30. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Agora, Salmo 31, versículo 13. Lê para a gente aí alguém.
é Davi dizendo que haviam pessoas que murmuravam contra ele. E mais um último texto, como exemplo, volta lá para Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Êxodo 15, 24. Geralmente, murmuração vai estar relacionada a murmurar contra Deus, contra, obviamente, Cristo Jesus e contra o próximo. Mas em todos os casos, como nós vamos ver depois, em todos os casos, murmurar contra qualquer coisa, inclusive contra o próximo, é murmurar contra Deus, indiretamente. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Porque Deus é aquele que coordenou as coisas para acontecerem como estão acontecendo. E ainda que seja sobre os ímpios, os injustos, Deus não deixa de ser gracioso. Porque, por exemplo, Ele dá vida, respiração e tudo mais ao justo e ao injusto. São coisas boas. Se eu murmuro contra um animal que eu tenho, um petzinho, aquele petzinho foi criado por quem? Por Deus. Às vezes a gente tem brincado aqui, né? Apesar de ser sério, de que a gente pela manhã, a gente tem tido a oportunidade de confessar muitos pecados. E eu, às vezes, peco murmurando contra a criação de Deus. E eu tento fazer esse exercício, mas isso eu preciso de um conselheiro bíblico ou de um psicólogo para me ajudar a tratar essa questão no meu coração. Porque, irmãos, vocês conhecem maritaca? Eu acho insuportável o barulho daqueles bichos. Eu acho assim, eles chatos demais da conta. Mas aí, eu peco porque às vezes eu murmuro, né? Está lá aquele barulho que eles fazem. E ao mesmo tempo eu penso assim, gente, mas não foi Deus que fez eles para ter esse som? Isso aos ouvidos de Deus incomoda ou Deus recebe como louvor e adoração? Não vai incomodar, porque Deus fez assim. O problema não é a criação, o problema sou eu, né? E aí a gente murmura contra aqueles bichos, aqueles animais que tem nada a ver com aquilo, porque você acordou azedo, sei lá, acordou já estressado, e eu indiretamente estou murmurando contra Deus que criou aqueles animais para serem como eles são. Vocês entendem? Indiretamente, toda murmuração será contra Deus. Oi? Então confessa aqui no microfone para sair na gravação. Não é só eu, o seu Jadel também está falando, né? Que tem dificuldade com isso. E vocês já viram? Olha só, a Bíblia é tão maravilhosa, né? Que ela faz comparações para que a gente observe e aprenda. Aqui na igreja, eu fico aqui boa parte da semana, e os irmãos sabem que aqui nos fundos a gente tem aquele teto que tem aquela estrutura metálica, né? Ali você já viu que tem um monte de garrafa, porque são onde não é pombo, são as rolinhas, né? Tentam fazer ninho toda hora. Aí você arranca o ninho, ela volta, arranca o ninho, ela volta. Eu nunca vi um animal tão persistente como elas. E nós não somos como elas, muitas vezes. Às vezes a gente critica e acha ruim delas serem tão persistentes, né?
E a Bíblia tem várias comparações nesse sentido. Nós olharmos para a criação e tomarmos exemplo de muitas coisas que a criação faz que nós não fazemos. Mas murmuração vai envolver essas três coisas, né? Deus, Cristo, a gente tem exemplos aqui, Deus, Cristo, próximo, e qualquer outra coisa vai ser uma murmuração indiretamente ao próprio Deus. O que a murmuração demonstra? Murmuração demonstra descontentamento. Abra aí em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, versículos 1 a 10, vai mostrar para nós que a murmuração demonstra descontentamento por aquilo que se tem ou por aquilo que não se tem. Diz o texto: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido. Olha só, como que é desproporcional a atitude do murmurador. Vimos que primeiramente ele vê o bom como algo ruim, o bem como mal. E aqui, olha a desproporcionalidade da coisa. O que eles estavam passando era tão ruim que eles achavam mais vantajoso morrer do que passar por aquilo. É questão de percepção, irmãos, de visão. E nesse sentido, a gente pode ministrar e aplicar isso aqui àqueles que também têm esse sentimento, né, por várias circunstâncias que estão vivendo, de querer cessar a vida. Porque a circunstância que está vivendo, aos olhos dele, é insuportável, é maior do que a própria vida. Não é assim. O que precisa acontecer é mudar a percepção. Como que você muda a percepção? Indo para a Bíblia e mostrando que tudo coopera, que para nós parece que não é bom, mas Deus só faz o que é bom. Mostrando de que a Bíblia diz que Deus é aquele que não permite a gente ser tentado, além do que a gente pode suportar, de que Ele provê livramento, de que Ele está à frente. Então a gente tem que inundar a nossa mente e o nosso coração dos pensamentos corretos, para a gente não ficar olhando para outras situações e tendo essa atitude desproporcional de achar que é melhor morrer do que passar por aquilo. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Mais uma vez, qual é a percepção desse povo? De que o fato deles terem saído do Egito, onde estava confortável, porque eles já haviam se acostumado com a escravidão e tinham, entre aspas, alguns confortos, era melhor aquela situação do que estar no deserto. Estar no deserto nada mais significava para eles do que Deus querer matá-los ali. Deus queria matá-los no deserto, porque Deus os matou. Matou ou não matou? E aí? Deus queria matá-los no deserto? Não. Mas Deus realizou o que eles falaram. Por causa de quem? Deles. Murmuraram tanto, mas tanto,
reclamaram tanto, mais tanto, que Deus disse: olha, vocês vão morrer no deserto. Por causa da murmuração, por causa da reclamação, porque vocês não enxergaram que vocês estavam prestes a entrar na terra prometida e ali insistiram em manter uma visão, ter um foco só no problema. Irmãos, a palavra de Deus nos leva a enxergar além do problema. Se a gente parar no problema, a gente vai estar sendo igualzinho o povo de Israel. Como é que a gente não murmura? Quando eu olho além do problema, por lembrar quem Deus é e tudo mais. O povo de Israel morreu no deserto, porque eles só enxergavam o problema. Eles não enxergavam além do problema. Olha que coisa que assim chama a atenção. Eles entraram na terra prometida, 12 deles. Viram, de fato, aqui mana leite e mel, mas tem um problema. É cercado de muros, cidades fortificadas e tem gigantes. Prestes a receber a bênção, eles rodeiam o deserto por 40 anos. Por causa de murmuração. Por não enxergar além. O crente é desafiado e é capacitado a olhar além do problema. Então o problema é esse púlpito aqui, ó. Eu não posso olhar a minha visão parar aqui. A visão tem que pular, passar por cima. Eu tenho que olhar à frente. E é isso que várias passagens da Bíblia mostram para nós. Fala sobre a eternidade, fala sobre as promessas, fala sobre as bênçãos de Deus, mas a gente tem essa natureza israelita de ser. Só vê o problema. Só vê ali, só foca ali. Sim. Porque o que acontece? Nós somos imediatistas, irmãos. O povo de Israel também queria ser imediatista. A gente esquece que a maneira didática, nós falamos isso, eu acho que no domingo passado, a didática de Deus é que a gente tem que passar pelo processo, porque o processo é necessário para a gente ter a compreensão certa. Um exemplo que a gente tem é Jó. Qual a conclusão que Jó faz? Te conheci só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Como é que ele teve a percepção de que agora ele via Deus? Conhecia a Deus? Por causa do processo. Por causa do pecado, a gente tem que passar pelo processo para ter a mentalidade que a gente não tem antes do processo. É por meio da dor mesmo. Por meio do caminho que é estreito. Só que a gente quer o caminho largo, espaçoso. E não é à toa que tem uma multidão que está nesse caminho. Mesmo achando que elas estão indo atrás de Cristo. Mas elas estão optando por um caminho espaçoso. Ah, ser cristão não quer dizer que eu tenho que negar a minha carne. Posso viver como eu quiser. É esse que é o Evangelho? É necessário o processo. Olha só. Na idade que nós estamos, tem coisa que até hoje a gente não enxergou. Tem coisa que a gente até enxergou, mas quantos anos você continua na mesma prática porque você ainda não conseguiu aplicar aquilo à sua vida? Se a gente é tão cabeça dura para mudar certas coisas, você acha que nós vamos mudar a mentalidade do dia para a noite? Vamos pensar aqui na história de Jonas.
Jonas precisou passar por todo aquele processo para chegar ao final e reconhecer que ele não seria bem sucedido em fazer o que era contrário. Assim é conosco, irmãos. A gente precisa passar pelo processo, porque a gente é tão cabeça dura que a gente, não, eu estou certo, vou continuar no meu pensamento, e aí dá tudo errado, aí você continua, dá tudo errado, até que chega uma hora que você fala assim, se eu não mudar, eu não tenho saída. Aí você muda, funciona, e você fala assim, agora eu aprendi. Geralmente o processo é assim com todos nós. O povo prefere morrer do que passar pelo processo, porque não viu o fim, não viu além. O cristão é capacitado a olhar além, meus irmãos. A gente precisa aprender a olhar além, de maneira que, ainda que você não seja nada, nem ninguém, você não viva nada nessa vida, eu tenho que olhar além. A nossa vida se limita a esse lugar? Não, mas a gente é como israelita, né? Acha que a vida se limita somente aqui. Acha que a gente tem que fazer tudo aquilo que as pessoas no mundo lá fora, cheio de dinheiro, estão fazendo, e tem. Pode ser que você nunca vá na praia, mas a nossa vida não se limita aqui. Estar com Deus, estar na Canaã celestial, é infinitamente melhor do que as praias, do que as panelas de carne que eles comiam no deserto. Está vendo como que a gente é parecido? Tem que enxergar além. Voltando aqui para o texto. Só relendo o versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda essa multidão. Então eles eram fartos de pão, agora no deserto eles não tinham pão. Mas Deus já havia ensinado. Por que Ele permitiu isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Deixa eu ver se eu lembro aqui a passagem, eu acho que é Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Qual a finalidade do processo? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Parar por aqui por enquanto. O próprio Deus apresenta para nós e apresentou para o povo qual foi o propósito, a finalidade dele querer que o povo passasse pelo processo. Porque, de certo modo, estava confortável, o povo já tinha acostumado ser escravo, mas ter certos confortos. Geralmente, nós não somos os mesmos quando nós passamos por dificuldades. Porque Deus que está no controle usa a dificuldade para quê? Para te humilhar, para te provar e saber o que está no seu coração. A gente mostra ser o que nós somos na dificuldade.
Quando nós não temos dinheiro para comprar, às vezes, algo que a gente precisa, é ali que a gente prova quem que nós somos. Aquilo que está dentro do coração é externado. O que a gente demonstra ser quando nós batemos um dedo na quina do móvel. E aí você xinga. Você é um pecador. O que nós demonstramos ser quando a gente é confrontado e alguém fala uma verdade na nossa cara. Revidar. A gente demonstra ser quem nós somos de fato. Tem uma questão interessante que a gente observa em pessoas que têm, por exemplo, como é que é o nome daquela doença que a pessoa esquece? Isso, que eu estou com Parkinson na cabeça. Alzheimer. Tem muitas pessoas que têm Alzheimer que têm atitudes que nunca tiveram. Por quê? Porque a sua mente é afetada, então ele está debilitado, e não quer dizer que isso justifica o pecado. Somente que a mente está afetada. Mas isso serve para mostrar que agora que a pessoa tem uma deficiência da qual ela não tem um controle como ela tinha um controle anteriormente, ela se entrega muitas vezes para aquilo que ela sempre foi, mas ela controlou. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a pessoa, o indivíduo, é aquele internamente, mas vão haver circunstâncias que vão levar a pessoa a não ter controle mais e ela vai demonstrar ser aquilo que ela sempre foi, mas ela se controlou. Vocês estão entendendo? A dificuldade, muitas das vezes, nos leva a não nos controlarmos. E aí o que a gente demonstra ser? Quem verdadeiramente sempre fomos, o que está aqui dentro do coração. Não é só o que é externo. O que é externo é manipulável. Agora, o que é interno, não. O que nós de fato somos, não. E Deus está dizendo isso aqui. Que um dos propósitos era não somente humilhar, mas provar para saber o que estava no coração desse povo. Isso é muito sério para nós, irmãos. E eu sim tenho me enxergado um pouco mais, sabe? Em algumas situações que Deus tem colocado na minha vida. E aí quando eu me enxergo eu fico triste. Porque quando a gente acha que está melhor, aí Deus vai e mostra assim. Isso é bem ruim, viu? Vocês estão percebendo como que isso é sério? Porque Deus o tempo todo vai nos provar, vai nos provar, vai nos provar. Não porque Ele quer o nosso mal, mas para a gente poder ver aquilo que a gente não enxerga, para a gente entender quem que nós somos e o que a gente precisa mudar. Por isso que as maritacas vão lá todo dia, para mostrar que nós somos murmuradores, que a gente reclama, e por aí vai. Provar o nosso coração. Aí o versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Mas ao mesmo tempo, por que Deus... Olha só, o povo tinha carne. Não estava faltando. Só que aí Deus, que é o Deus do pão, o Deus da carne, o Deus que criou todas as coisas, todo-poderoso, é aquele que podia dar, e isso é um negócio que incomoda a gente, né? Porque a gente crê que Deus é todo-poderoso, a gente crê que Deus pode estalar o dedo, Ele pode fazer a coisa acontecer. Mas aí Deus faz assim, não vou dar não. Ele pode, Ele quer, mas Ele fala, não vou dar. Antes você tinha, mas agora Ele fala, não vou dar. Por quê? Está aqui no texto. Fica meio estranho de entender, porque no versículo 3 Deus diz, por meio de Moisés, Ele te humilhou
e te deixou ter fome. Aí vem logo em seguida o quê? E te sustentou com maná. Parece que Deus não tem... É que eu não estou querendo pecar de falar uma coisa contra Deus, né? Mas parece que Deus, assim, é meio louco, né? Ele deixou ter fome e aí sustentou com maná. Por que deixou ter fome? Te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Aí vem a explicação, citando o próprio Jesus lá na tentação no deserto. Vamos ler juntos? Por que Deus deixou o povo ter fome e deixou ter fome para depois sustentar? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Para quê? Para a gente entender que nós dependemos de Deus. Porque quando está tudo confortável, irmãos, você não lembra de Deus, você não agradece a Deus. Mas quando você deixa de ter, você reclama, você murmura. E o que Deus quer ensinar é que a gente precisa dele para ter. E a gente só será sustentado por Ele. Não é pelo pão que a gente tem. Não é pelo conforto que a gente tem lá no Egito, com as carnes que nós temos nas panelas. Mas é com o dono da vida, que é com o sustentador. Quanta coisa a gente aprende, né, nesse sentido. Voltar aqui para Deuteronômio. Perdão, Deuteronômio não, Êxodo 16. Nós paramos no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O povo reclama, murmura, Deus resolve o problema, Deus diz a maneira como eles deveriam recolher esses pães para provar se eles andariam na lei do Senhor ou não. Então o problema não era ter pão ou não ter pão. O problema era o coração daquele povo. Porque eles tiveram pão e mesmo assim continuaram mostrando que eram ingratos e pecadores. Olha só, versículo 5. Dar-se-á ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós. Olha aí. E sim contra o Senhor. Então eles estavam murmurando contra Moisés e Arão, mas indiretamente contra o Senhor. 9. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouvi as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Se você depois fizer a conta aí, eu não fiz isso, mas se você observar nesse texto, a palavra murmuração aparece várias vezes. Repetição é ênfase, que é aquilo que Deus quer chamar a nossa atenção. Esse povo foi caracterizado por um povo que murmurava. E aí depois Deus vai desenvolver, vai dizer assim: olha, no sábado vocês não vão recolher pão, porque era o dia de descanso. Sexta, vamos pensar assim, né? Nos nossos dias aqui. É como se
de segunda a sábado, Deus desce pão. Segunda a sexta, Deus desce pão. Pão suficiente para a refeição daquele dia. A mesma quantidade. Aí chega no sábado, Deus dá o dobro. Para quê? Para que metade fosse para o sábado e outra metade para o domingo, para que ninguém tivesse que ficar recolhendo e trabalhar no domingo. O que o povo fez? No domingo, eles saíram para recolher pão. Por quê? Eles demonstravam que eram pecadores, ingratos, um povo rebelde, um povo extremamente desobediente. Eles estavam reclamando do que tinham, mas também pelo que não tinham. Reclamando de que tinham comida no Egito, mas reclamando por aquilo que eles não tinham agora no deserto. O que a gente está observando? Que murmuração demonstra descontentamento por aquilo que se tem e por aquilo que não se tem. Deixa eu ver se a gente avança aqui por causa do horário. A gente deixa para domingo que vem. Que aí depois nós vamos ver que mais uma passagem que está em Números 16, que mostra para nós que a murmuração demonstra não só descontentamento por aquilo que tem ou não tem, mas por aquilo que o outro tem. Então não é apenas descontentamento por aquilo que diz respeito à minha pessoa, pelo que eu tenho ou deixo de ter, ou não tenho, mas inclusive por aquilo que o outro tem. Aí a gente gasta mais tempo aqui para falar sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou tirar alguma dúvida nesse sentido? Deixou e fez também, né? Eu lembro de uma passagem aqui que Deus, o povo murmura porque não tinha carne. Murmurou porque não tinha carne. E eles murmuraram tanto que Deus falou assim: eu vou dar tanta carne que vai sair até pelo nariz desse povo. Porque, gente, murmuração, como nós falamos, é loucura, o Wellington. Porque você está reclamando de uma coisa que não justifica. Você está achando que a coisa é ruim e é boa. Aí lá na frente, depois a gente vai ver que Deus odeia murmuração. Odeia tanto, e esse povo murmurou tanto, porque não fazia sentido, aquele povo estava escravo. Só porque eles tiveram que passar pelo deserto, não seria 40 anos não, seria alguns meses. Mas por causa de poucos meses, comparado a quase meio século que esse povo ficou escravizado, eles estavam murmurando. Presta atenção, você como ser humano, como indivíduo, pai, esposo, você é paciente? Aí vamos pensar que alguém aqui seja paciente. Sei lá, Dona Lúcia. Pensar que ela é paciente. Chega uma hora que a Lúcia perde a paciência. Mas Deus é impaciente? A Bíblia diz que Deus é longânimo, manso, tardio em irar-se. Mas o povo de Israel murmurou tanto que o limite, vamos assim dizer, é lógico que Deus é ilimitado, mas o limite da paciência de Deus se esgotou. Sabe o que Deus fez, Wellington? Deus matou o povo de tanta ira. Ira santa. Não é essa ira pecaminosa que a gente tem de matar o nosso cônjuge e as pessoas que estão ao nosso redor. Mas uma ira santa, que não justificava. O que você tinha falado mesmo? Só para eu lembrar aqui. Deus não atende, né?
Deus deixou de dar algumas coisas, mas ao mesmo tempo Ele atende o pedido. Que é exatamente o que acontece com a gente. Pede, 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 e Deus fala assim, está errado, isso aí não é legal não vou dar não. Aí você pede, 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 aí Deus fala assim, beleza, toma aí. Aí você dá com os burros na água, porque é só vendo que a gente aprende. Lembra lá do menino que quer pôr o dedo na tomada? Põe não, põe não. Ah, eu quero pôr, Por quê? O cara disse. Não, mas eu quero pôr. Lá em casa é desse jeito que acontece. Não, eu quero pôr. Põe não. Vai, põe então o dedo. Deus faz a mesma coisa com a gente, porque tem coisa que a gente só aprende depois que dá errado. Então Ele deixa de dar algumas coisas que são até boas, mas porque a gente está falando assim, eu não quero, não quero, não quero. E aí Ele dá certas coisas que não são boas porque a gente está falando, eu quero, eu quero, eu quero. Entenderam? É assim. É. Mas é porque a gente tem compreensão de algumas coisas, porque a gente já aprendeu, já tem maturidade, certo? Certo? Comparando você com a outra pessoa. No que ela não tem, você já tem, porque você aprendeu. Mas tem coisa que a gente ainda não aprendeu. Mas naquela área, sim. Louvado seja Deus por isso. E que seja em outras áreas, em outras áreas. Então, quanto mais áreas a gente aprender a ter a visão certa de lidar com aquilo, de saber como fazer, como agir, como enxergar, menos sofrimento para nós. Se o povo de Israel tivesse aprendido, eles estavam na terra prometida, há muito tempo. Mas não. Tem que pensar qual que vai ser a oração correta, né? Para sobre a vida deles. Mas assim, fala, Sujada, depois eu falo. É, não. Ah, tá, algumas sim. Estou lembrando aqui sim. Que deu tudo errado, né, para elas não estarem lá. Sim, sim, sim. Tanta coisinha pequena, né? Sim. Eu, irmãos, eu gosto de esporte. E eu não sou bom, eu acho que quase nada. Mas eu também sou muito competitivo.
O esporte me ensina muito, porque mostra quem eu sou. Às vezes você acha que você é humilde, você não é. Às vezes você acha que você se importa com o outro, você não importa. E assim, qual que é a vontade? Ah, eu vou fugir. Não, você tem que enfrentar, né? Aprender a lidar com aquilo. Geralmente é assim. Quando a gente tem condições de fugir de certas situações, a gente foge. A gente não enfrenta. Porque o enfrentamento é lutar contra você, primeiro, não é contra o outro. É contra você. A dificuldade não é do outro só, é sua. Porque você não sabe lidar com a dificuldade do outro. Com o pensamento, com o jeito de ser. Então Deus me confronta o tempo todo. Aí eu olho e penso assim, meu Deus, eu sou pecador demais. Fala aí. A gente não sabe o que ora. Você pede paciência, Deus vai colocar a maritaca. Deus vai pôr o vizinho. Vai pôr música. Porque é processo, irmãos. Nada na nossa vida vai acontecer, assim, nada é exagero, né? Mas a didática de Deus é processo, não é estalar dedo. Quem estala dedo é Thanos. Só uma brincadeira de cultural aqui. É processo, tem que passar por processo, para você aprender. Que anos você praticou a mesma coisa, teve a mesma visão. Você não vai mudar do dia para a noite. É um processo. Onde Deus vai batendo, vai batendo, vai batendo. Não é por aí, é por aqui. Até que a gente aceita. Mais alguém? Tem outras, né? Sim, é isso mesmo. Rapaz, essa pergunta é complexa. E aí seria bom a gente ir para o texto, para eu entender o contexto. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: para o crente, até ele morrer por causa da ira de Deus, é lucro. Mas para o povo, salvo. Então, por exemplo, pensa em Sansão. Eu gosto sempre de usar o exemplo de Sansão. Sansão foi um salvo? Primeiro, é difícil a gente saber quem é salvo e quem não é. Porque é uma questão muito particular, certo? E Deus não tem lá um livro onde, pelo menos nós não temos acesso a esse livro. Deus não tem um livro onde a gente acessa para saber, fulano de tal foi salvo, não foi, não tem. Mas Sansão foi um salvo? Por quê? Não, eu quero prova. Por que Sansão foi salvo? Então, e aí? Não vamos gastar mais uma hora aqui, hein? Mas sim, para ser resumido, o que diz para mim que Judas foi para o inferno e que Sansão foi para o céu? Então ele suicidou, perdeu a salvação? Vamos lá, deixa eu responder para a gente ir embora, né?
Então, você argumentou contra Judas, está certinho. A própria Escritura fala que ele foi para o inferno porque era filho da perdição. Por que Sansão foi para o céu? Porque a Escritura, na galeria da fé, coloca Sansão ali, o que serve de prova e base de que ele está no céu, mesmo tendo feito o que fez. Sansão, irmãos, viveu pouco tempo e morreu naquela circunstância pelas escolhas dele. Então, ainda que o crente morra pelas escolhas erradas que ele faz nessa vida, como Sansão, crendo em Cristo Jesus, ele está salvo. Morte para o crente, mesmo sendo um castigo, porque ele fez tudo errado, foi imprudente e etc. Por exemplo, comeu tudo que quis, sem se preocupar, teve uma saúde terrível, o cara morreu de infarto. Vocês estão entendendo aí o exemplo? Foi para o céu, mas morreu cedo porque foi imprudente. Estão entendendo? Então, no que o Sr. Jadelto colocou, não tem como a gente dizer que todo Israel foi para o céu. Mas nos dá a entender que, se não todos, quase todos foram murmuradores. E foram mortos. Mas quer dizer que foram mortos porque não eram salvos? Quer dizer que todo Israel foi salvo? Então são muitos questionamentos que a Bíblia não responde. Eu creio que nem todo israelita era salvo. Creio que alguns foram para o céu, mesmo tendo sido murmuradores. Agora, existiram aqueles que não foram murmuradores, como Moisés, como Josué, Caleb, né? Que aí é outro nível de crente. Uhum. Não, aí você está falando da época dos juízes, que eles não conheciam a Deus. Essa aí já é a terceira geração, se não me engano. Eram os filhos dos filhos desses que morreram no deserto. Estou aqui tentando lembrar do que você falou. Mas sabe o que é o problema? A gente conhece a Deus? Sim e não, né? A gente passa todos os dias da nossa vida nos lembrando de Deus? Buscando a Deus? Tem dia que a gente passa e você nem lembra de Deus. Tem dia que passa que a gente nem ora, nem lê a Bíblia. Tem semana que a gente passa que a gente não vem nem na igreja. Não é muito diferente. Só que a gente não se enxerga, né? Enxerga mais facilmente o outro do que a gente. É graça, gente. Salvação é graça. Se não fosse graça, a gente pensa que vir na igreja do jeito que a gente vem é tudo. É muito mais do que isso, né? Mas enfim, vamos parar por aqui. Outro dia a gente fala sobre suicídio. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Ficar de pé. Hoje temos Santa Ceia, tá, irmãos? Então, venha, não só por isso, mas porque também é um tempo especial de comunhão, né? Estarmos participando como igreja e povo da Santa Ceia. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida, a tua misericórdia, e louvado seja o teu nome por tua misericórdia. Porque sabemos que não cumprimos a tua palavra, não te conhecemos como deveríamos. Estamos, ó Deus, muito aquém do que deveríamos ser. Murmuramos, reclamamos, porque focamos somente no problema, e a gente não enxerga além do problema. Perdoa-nos, mas trabalha em nós, nos prove, ó Deus. Eu sei que
tem que ter ousadia de poder orar pedindo ao Senhor para nos provar. Mas que, ó Deus, a gente saia da zona de conforto para passar pelo processo do deserto, a fim de que a gente seja melhor, a fim de que os nossos pecados sejam expostos e dessa forma a gente possa se enxergar e corrigir e se esforçar, ó Deus, de melhorar para a glória do Senhor. Sejamos crentes maduros, que o Senhor sim nos ajude, nos abençoe no restante desse dia, meu Deus. Continuemos na Tua presença, possamos nos alimentar espiritualmente para o longo daquilo que vamos viver nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.